Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser laranjas com uma chaleira. E para iniciar essa pintura vou usar as cores cinza chumbo, marfim, púrpura, terra queimada e também o vinho. Vou usar o branco ao final da pintura também. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 8, cor púrpura. Vou começar aqui por cima. Com a cor vinho, e só um pouquinho da cor terra queimada. E vai ficar dessa forma, uma forma bem simples. E depois eu volto com o branco para trazer a iluminação desta peça. Com o marfim, faço todo esse preenchimento aqui em toda essa área. Eu estou usando aqui um pincel de número 12, ou melhor, de número 10. Porém, você pode usar um de número 12 ou um pincel maior, só para fazer aqui realmente esse preenchimento. Vamos preenchendo toda a traminha do tecido, passando aqui certinho no risco também. Feito isso, agora com o pincel de número 8, vou usar a cor cinza chumbo. Pode ser o cinza, pode ser o cinza lunar. Um pouquinho desse marfim para dosar aqui e não ficar também muito excessivo. Puxo um pouquinho para baixo, vou deixar ali um pequeno espacinho. Um pouco aqui desse outro lado, um pouco de marfim também. E ficou desta forma. Vou lavar aqui o pincel. Para esta parte, vou usar a cor púrpura. Vou passar aqui, vou deixar um espaço nas laterais, nos cantinhos, onde eu vou usar o vinho. Então aqui, toda essa partezinha eu vou preencher com púrpura. Então, um pouquinho ali, um pouquinho aqui também.
Por ser algo mais simples, como somente o preenchimento, eu vou já adiantar essa parte para não ficar uma aula monótona. Então, faça aqui esse preenchimento. Se quiser, antes de preencher tudo, também dá para fazer dessa forma. Que olha, coloquei o púrpura, venho com vinho. E já misturo ele aqui. Você vai ver que essa é uma aula bem tranquila, é bem uma aula bem legal mesmo, bem tranquilinha. As laranjas também são maravilhosas para quem está iniciando na pintura em tecido, é uma fruta maravilhosa para se começar. O restante vou preencher, vou até usar um pincel maior. Terminei aqui de usar o púrpura. Com a cor terra queimada, tinta em apenas um lado do pincel. Vou usar um pouco aqui, contornei ali, só um pouquinho. Pode passar deixando mais suave. E vou usar só um pouquinho de terra queimada aqui, olha. Para essa parte não será diferente. Cor púrpura. Cor vinho. Movimentos circulares. Bem certinho aqui no risco. E aqui embaixo com terra queimada. Vou preencher todo o restante com a cor púrpura. Agora com um pouquinho de vinho. Puxei só um pouquinho aqui. Pincel de número 8. Com a cor vinho. E também com a cor terra queimada.
E ficou assim. Agora, lavei aqui o pincel com a cor marfim, faço todo esse preenchimento aqui desta parte da chaleira, com o pincel de número 8, cinza chumbo. Passando aqui, misturando bem. Vou usar um pouquinho aqui nesta parte. Se exagerar muito, um pouquinho do marfim. E vai trazer mais leveza a esse cinza. Já vou aproveitar aqui e puxar uma sombra atrás dessa folhinha. Então, tinta aqui, olha, na pontinha do pincel. Venho seguindo aqui. E ao chegar aqui, eu vou só puxar um pouquinho para cima. Desta forma. Aqui, olha, rente essa laranja. E rente esta também. Fazendo aqui, já adiantando essa sombra desses elementos. Você pode fazer também ao final, se quiser. Movimentos circulares. Começa forte aqui, vai ficando fraco. À medida que vai expandindo. Aqui eu vou puxar um pouquinho. Também com movimentos circulares, vou deixar esse espacinho aqui no cantinho. E ficou assim. Após secar, já vamos conseguir fazer todo o acabamento. Vai ser algo bem tranquilo também. Já vou aproveitar aqui o pincel de número 4 e vou fazer pequenas rosinhas. Você pode fazer margaridas, fica ao seu critério. Vou até exemplificar aqui numa bandejinha. Então vou fazer rosinhas, olha. Você começa fazendo uma pétala, depois vem com outra pétala. E aí você vai fechando assim, olha, desta forma. E pode acrescentar depois com um branco. Assim, ó, vai acrescentando certinho as pétalas. Vou fazer aqui que vai ficar mais fácil para exemplificar. Você pode usar um stencil que irá facilitar ainda mais essa pré-definição dos desenhos, ou fazer dessa forma também, que vai valorizar bastante o seu trabalho. Vai ficar ainda mais artesanal. Então aqui, olha, puxei a primeira pétala aqui dessa rosinha, outra aqui também.
E formou aqui essa rosinha. Eu vou usar um pouco do vinho também, só para marcar um pouquinho. Você pode usá-lo como pétalas adicionais. E assim fica ao seu critério, você pode acrescentar mais pétalas. Vou deixar o miolinho ali mais com esse marfim. Trazendo um pouquinho desse vinho. E aqui só uma pétala que está aparecendo, pouca quantidade. Vou escolher um verde aqui. Pode ser o verde da sua escolha, da sua preferência. Escolhi aqui o pistache, o verde pistache e também o verde oliva. Um pincel de número 0, pode ser um pincel fininho que vocês tenham também. Vou fazendo dessa forma. Você pode puxar aqui também. E acrescentar botões a esses cantinhos. Vem aqui com púrpura. Dessa forma. Aqui também. Para as folhinhas, você também consegue fazer com o pincel de número 0. Estou usando aqui o pincel de número 4. Pode ver que é bem rapidinho. E necessariamente não precisa ser somente aqui em um cantinho. Pode espalhar aí por mais áreas da sua pintura também, que vai ficar lindo. E agora vamos fazer aqui, nesta parte de baixo também, preenche aqui de tinta, olha, com esse púrpura. Então temos aqui a primeira pétala, segunda pétala fechando aqui, ó. Se você usar menos pétalas, pode fazer até uma papoula.
com esse vinho, faço mais pétalas aqui. Só corrigir aqui que eu exagerei um pouquinho. Necessariamente não precisa estar perfeitinha essa parte, tá? Porque lembrando que é algo artesanal, né? Tem que parecer realmente algo mais simples. Aqui essa está incompleta, que está aqui finalizando ali do outro lado. Por isso coloquei um pouquinho do vinho também. E venho seguindo. Essa eu vou fazer aqui na mesma medida. Depois eu vou ajustar aqui essa sombra sobre essa rosinha também. Exagerei aqui um pouquinho, então vou só usar um pouquinho do marfim para ficar igual às outras. Ou se preferir, olha, pontinhos. Só cuidado para não exagerar muito. E agora vamos para os talinhos, as folhas. Aqui não tem segredo, pessoal. Só vou entrelaçando aqui esses cabinhos, essas vinhas.
Já aproveito aqui. Puxo para esse lado, vou puxar para o lado oposto aqui também, ó. Necessariamente não precisa ser todos para a mesma direção, tá? Pode usar bastante. Ou se quiser, siga um padrão também que vai ficar bem bonito esses pequenos detalhes. Com a cor púrpura, pincel de número 0. Aqui, ó, preenchendo os botõezinhos. Também de uma forma bem simples. Olha que tranquilinho que ficou. Com verde pistache agora. E o pincel de número 4. Vem acrescentando as folhinhas. E ficou desta forma. O acabamento retorna ao finalizar assim que secar a pintura. Aí estará pronta para o acabamento. Cor púrpura, pincel de número 8. Agora vamos pintar aqui essa alça. Na parte superior, com púrpura, na parte de baixo, com vinho. E também aqui um pouco de terra queimada para realçar ainda mais esse vinho. Aqui na parte de cima, vinho, ou melhor, púrpura.
Preencho aqui com o vinho. E vou usar só um pouquinho desse terra queimada aqui também. Púrpura preenchendo aqui esse espaço. Cor vinho. E um pouquinho de terra queimada aqui nessa parte de baixo também. E vou preencher todo o restante com o púrpura. Enquanto seca a chaleira, vou pintar aqui algumas folhinhas. Então vou acrescentar o branco e o sépia, também essa combinação de cores. Cor verde pistache. Cor verde oliva. Lembrando, estou usando o pincel de número 8, pincel de número 8. Ultrapassei ali um pouquinho só da cor sépia. Fiz uma separaçãozinha aqui, ó, com sépia. Cor verde pistache. Você pode espalhar com movimentos circulares. Cor verde oliva.
Vou usar o vinho. Pode ver, olha, esse cantinho ficou falhadinho. Então venho aqui e vou preenchê-lo completamente. Já aproveito um pouquinho de terra queimada aqui também. Com um pouquinho desse sépia, uso aqui nessa pontinha. E um pouquinho nas outras áreas. Vou usar aqui uma bandejinha. Um pouquinho de branco, tiro aqui o excesso. Pressiono aqui um pouquinho, limpo o pincel e venho deixando mais sutil, bem mais suave, se misturando realmente com esse verde pistache. Então não vai ficar esbranquiçado, vai ficar um tom de verde mais claro, porque já virou uma terceira cor. Cada folha ela é única, então você pode usar um pouco mais, um pouquinho menos. Verde pistache. Um pouquinho aqui desse outro lado também. Cor verde oliva. Venho aqui, puxo um pouquinho para cima. Cor sépia, um pouquinho aqui na pontinha do pincel. Essa é uma maneira de fazer, mas você pode adaptar a sua forma de pintar também. Um pouquinho nessa pontinha. Com branco.
Fiz a marcação, lavei o pincel, volto com o branco, deixando mais suave e realçando aqui a marcação dessa folhinha. Com esse sépia, marcando aqui desse lado também. Deixa eu ver se já secou aqui. Então vamos à próxima. Verde pistache. Você já pode fazer também aqui desse outro lado. Por enquanto aqui é só o preenchimento. Cor verde oliva. Usei um pouco, venho subindo essa divisória. Um pouco do verde, ou melhor, um pouco do sépia. Com a sujeirinha que está no pincel, venho aqui desse outro lado. Vou aumentar aqui um pouquinho a quantidade e fazer essa separaçãozinha também. E volto, deixando mais suave, limpo o pincel. Se você gosta com bastante branco, pode usar também. Pode-se também misturar o verde pistache com o branco, usar tons mais claros como erva doce, ou até mesmo o próprio verde musgo claro, ou outras combinações de verde também. Faço um leve contorno a essas folhinhas bem suave.
dessa forma. Agora eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver se já secou, porque eu vou iluminar agora essa chaleira. Então vou aproveitar esse pincel de número 2. Vou usar essa bandejinha só para controlar aqui o excesso. Pincel de número 4. Falei de número 2, mas vou usar aqui o de número 4. Pelo menos para essas áreas bem pequenininhas. Então aqui, por exemplo, eu vou seguir o movimento dessa peça. Você pode até usar um pouquinho mais aqui. Ficou assim. Para essas áreas maiores, vou usar um pincel maior. Pincel de número 10. Vou até usar tinta aqui diretamente. Lembra do movimento da peça? Venho seguindo aqui também. Vou usar o de número 8. E vou passar aqui bem certinho, bem rente ali naquele cantinho. Da mesma forma, vou usá-lo aqui nesse cantinho. Porque o de número 12 ele é muito grande para essas pequenas áreas. E vou só passar um tracinho aqui, ó. Assim, olha, fazendo um movimento dessa peça. Vem aqui embaixo, puxando, mas fazendo o movimento. Para realçar essa voltinha aqui, ó, que a peça dá. Por isso que vem uma voltinha. Aqui, olha, também. Hoje está bem calor aqui. Secou bem rápido essa parte da pintura. E vou usar um pouquinho aqui nesse cantinho também.
Vou usar um pouquinho aqui. Bem simples, tudo bem tranquilo. Vou limpar aqui o pincel. Aqui também, olha, bem nesse espacinho. Aqui nesse cantinho vou usar o pincel de número 4. Exagerei aqui um pouquinho, não tem problema, você volta com púrpura. Os pontos que você quiser que o branco se destaque mais, você pode retocar depois, ou até mesmo agora fazer o retoque para que fique bem certinho também. E ficou desta forma a chaleira. Tons bem fortes para ter um contraste aqui com essas laranjas também, realçando elas ainda mais, que serão feitas na próxima aula. Por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!